Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós. Nesse dia 22, de abril de 2021, graças a Deus estamos aqui de novo. Enquanto estivermos vivos, irmãos, estamos aqui, meditando, orando, lutando contra o mal, contra os espíritos malignos, contra nós mesmos, nossas concupiscências e vaidades, maus desejos, maus pensamentos, más palavras, mau entendimento, má consciência, Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê sabedoria e inteligência para sabermos discernir, as coisas, as pessoas, E também as ocasiões, E amém, Vamos aí continuar, com a nossa história da igreja, nossa meditação, Recordando aí, a doutrina da igreja, a doutrina apostólica. Paramos aqui no capítulo 11 de Romanos, no versículo 14, e Paulo está falando aqui do futuro de Israel, comparando Israel com a igreja, Ele já deu aí uma exortação para eles, também deu uma exortação para a igreja, porque eles estavam se disputando uns aos outros, os judeus perseguindo a igreja e parte da igreja também perseguindo os judeus, Então ele está dizendo aí o que é. Vamos ver aqui, no 13 ele diz assim: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles, Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua diminuição, se não a vida dentre os mortos? Então ele está dizendo o quê? Se a rejeição dos judeus, foi motivo de que os gentios entrassem, no concerto, então a sua admissão nesse concerto vai ser muito mais, muito mais edificante, certo? Por isso é que nós devemos orar, também pelos judeus, para que eles se convertam ao Senhor Jesus e ao Messias, Sabemos que alguns deles, vão crer, certo? Então precisamos orar por todos eles, porque na verdade o futuro de Israel ele já está mais ou menos determinado, como também o da igreja, Já está revelado, digamos, pelos profetas e também pelos apóstolos. E aí ele vai chamar os judeus aqui de primícias, Olha aí no 16, se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então ele está chamando ele de primícias aqui, Claro que é a igreja, Os que creram, primícias e raiz. E está chamando nós de ramos, Certo? Da oliveira. Está comparando aí os salvos, digamos assim, Judeus e gentios como oliveira, eles são a raiz, E a massa, e nós somos os ramos. Vamos ver aqui, E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, Ai, que coisa. Minha garganta hoje está meio ruim. Bom, então ele está chamando os judeus aí de primícia e de oliveira, Certo? Raiz, tronco, ramos, A oliveira, certo? Então ele está dizendo aqui que alguns ramos foram quebrados, ou seja, alguns judeus, Alguns judeus foram quebrados, não é isso? Aí, o que aconteceu?
É, meu. A escritura caiu aqui, ó, irmão. Graças a Deus, né? Ai, meu Deus, como é que pode? Tô ficando velho, né? Sim, então, os judeus são comparados com oliveira, né? Raiz, ramos, né? Se a massa e a raiz são santos, então os ramos também são. Se alguns dos ramos foram quebrados, né? Alguns dos israelitas foram quebrados, né? E tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Ele está fazendo uma comparação aí que é, né, que é fundamental, né, para nós, né, para que a gente possa orar pelos judeus, né, orar pelos hebreus, para que eles se voltem para o Evangelho, para que eles recebam o Messias, porque a salvação deles vai redundar em muito maior benefício para os gentios, né? E aí ele está falando, essa comparação que ele está fazendo, ele está dizendo que eles são ramos verdadeiros de uma oliveira e nós somos ramos enxertados de outra espécie, né? Zambujeiro, né? Outra espécie vegetal, né? Zambujeiro, que deve ser uma oliveira braba, né? Digamos assim. Então não te glorie com os ramos. Não, nós devemos nos gloriar, né? Como eles fazem e fizeram, né? Quando exatamente aconteceram as coisas com as nações e com eles. Ou seja, a presunção, né? O pecado da presunção, né? Eu me gloriar, né? Porque eu sou, digamos assim, zambujeiro enxertado contra os judeus, eu não devo fazer isso, porque eu devo compreender que eles são a oliveira verdadeira, né? Como diz o Paulo aqui, é o que ele está ensinando, né? Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Aí o Paulo concorda, né? Tá bem, isso é verdade. Né? Ele faz a questão e ele mesmo responde. Está bem, isso é verdade. Pela incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado, né? Então o Senhor cortou alguns ramos para enxertar na oliveira, né? Ramos de zambujeiro. Provavelmente uma oliveira, não me lembro mais exatamente o que é, mas deve ser uma oliveira braba, né? E ele vai dizer mais aqui, que esse enxerto ele foi contrário à natureza, né? Vamos ver aqui, ó. Também eles, se não permanecerem na incredulidade, ó, eles serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Contra a natureza por quê? Porque geralmente o enxerto na planta você pega, né, tem o cavalo e o enxertado, né? O cavalo é a raiz, né, que vai ficar no solo, e o enxertado vai ser enxertado num dos seus ramos, né? Aqui ele está falando que foi o contrário, né? Porque a oliveira boa é que é a raiz, né? E os ramos zambujeiros
que é, digamos assim, a oliveira que braba, né, é que foi enxertada na boa oliveira. Então é um mistério aí, né, irmãos, que Paulo está falando, e também falando sobre o futuro de Israel e comparando aí, né, a igreja com Israel, né? E nós vamos nos aprofundar um pouco nisso aí, porque precisamos aprofundar, né? E ver qual é a situação de Israel e da igreja, segundo o que o Paulo está dizendo aqui. Amém? Pai seja com todos nós, né? E até amanhã, se Deus quiser.